Bem, professor. Sou mais uma vez, eu sou Pedro Simões, eu sou residente de neurologia aqui no estado de Alagoas. Eu vou apresentar para vocês o professor Carlos Bordini, professor Carlos que tem graduação em medicina, residência médica e mestrado e doutorado em neurologia pela FMUSP, Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tem passagem pela Noruega na área, presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia, ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Cefaleia, é membro da Board of Trusts da Sociedade Internacional de Cefaleia. Ele é professor de neurologia da Faculdade de Medicina da Unifacef, em Franca, São Paulo, e é um suprassumo da neurologia, da cefaliatria brasileira, né? Professor Carlos, fica à vontade, o palco é seu. Bom, eu andando conversando com o Fernando, nós trocamos bastante WhatsApp, não é? E o Fernando sugeriu, me convidou, tive a honra de dar esta aula. A minha opinião é que este é um fórum inigualável neste país para expormos ideias e não apenas ficarmos engessados ou engessados em publicações. Todavia, eu gostaria que ficasse claro, como disclosure, eu sou um seguidor não fanático da medicina baseada em evidência, mesmo na pós-modernidade dos inteligentinhos, onde a opinião do influencer parece ter mais valor que o rigor científico. Então, já fiz mais ou menos como eu penso, e a aula baseada nisso. Obrigado, Fernando, por esta oportunidade, e você já deve ver pelo meu rosto que eu estou feliz de estar aqui. Sobretudo, é uma alegria, além de ser uma honra. Meus conflitos de interesse. Desculpa, eu dei esta aula há uns 3 ou 4 anos, já falei no México, em alguns países da América Latina, e agora já falei na Sociedade Brasileira de Cefaleia e estou falando agora. O contexto, qual a razão dessa aula? Primeiro, o que são opiáceos? Opioides são substâncias derivadas do ópio. Então, são aquelas substâncias naturais. Opiáceos são fármacos, todos fármacos, inclusive os opioides, que atuam nos receptores opioides. Vou falar um pouco, chama a atenção o nosso tramadol, que é um análogo da codeína, e também é um agonista de receptores opioides, compartilhando também os seus efeitos secundários, náuseas, vômitos, etc. Isso é opioides, opiáceos e, sobretudo, tramadol. Meu interesse começou um dia com esta figura de uma jovem com um catéter. Nós temos na unidade UPA, unidade de atenção, unidade primária de atendimento, cerca de 250 consultas por dia na minha cidade, aqui em Batatais. E se fazia 20 a 22 injeções por dia de tramadol. Eu achava um número, me chamou a atenção esse número. Fiquei quieto, fui atrás. Outro fato que me chamou a atenção, desde o fim do século passado, os médicos especialistas em dor insistiram como a dor seria o 5º sinal vital, é um sintoma e uma das causas mais frequentes de procura de auxílio médico. A necessidade de dor deve ser considerada o 5º sinal vital, ele cita isso aí. Eu quero dizer que a minha aula nós não vamos falar nem em doentes com câncer, nem dor pós-operatória, apesar de suas repercussões. Vou falar cefaleia e dores crônicas, sobretudo. Então, tire isso aqui. Essas definições nesse site. E lançaram com grande repercussão essa chamada a escala da dor. Uma dor leve, analgésicos não opioides ou anti-inflamatórios. Uma adjuvante seria, por exemplo, cafeína. Uma dor moderada, aí você já poderia usar um opioide fraco, ou morfina, em dor moderada, ou não opioides. E uma dor moderada ou severa, aí já viria morfina, oxicodona, etc. O que nós vemos, quem atende nos UPA, no interior de São Paulo, que se vocês considerarem
A cidade de São Paulo, o interior de São Paulo, teria o primeiro estado do Brasil em população, uma porção de coisas, né? E quem atende nos UPA são médicos recém-egressos das faculdades de medicina, com poder nas mãos, recebem poder. Uma crise típica de enxaqueca. Nós batalhamos em décadas que não espere que a crise de enxaqueca seja resolvida na unidade de emergência. Ele dá um analgésico, dá dipirona, não passa, ele tem tramadol, não passa, eles estavam começando. Olha, nós temos aqui essa escala. Então, na verdade, a escala era de boa intenção, mas, na verdade, a realidade é que o uso dela foi meio atrapalhado, vou usar essa expressão assim, na realidade. Você dá médicos recém-formados com muito poder e pouca formação. Um colega nosso, ao lado do Silva Neto, o João José, de Fortaleza, há quase um quarto de século, publicou um trabalho muito interessante. Ele fez perguntas sobre enxaqueca, alunos do primeiro ano e do sexto, mostrando que o aluno não aprende nada nos 6 anos de escola. Quer dizer, esse aluno recém-ingresso da faculdade é o mesmo que um leigo, para tratar enxaqueca, por exemplo, e tem essa escala nas mãos. Isso faz parte do contexto ao lado daquela menina que eu já mostrei. Eu fiquei, assim, meio cabreiro, como nós falamos aqui no interior. O panorama disso aí. Aí eu comecei a ler, eu vi isso aqui no Medscape, que a sociedade tem castigado e feito pressão nos médicos para diminuir dor. Olha, é antiético, a pessoa não pode sofrer dor e nós sofremos essa pressão. O resultado, o manejo da dor se converteu num objetivo primário no treinamento, deveria ter, né, no treinamento. Só aquela escala eles aprendem. O que resultou em prescrever excessivamente, aqui são as fontes, medicamentos para dor, ali está a fonte. O que tem acontecido? Os Estados Unidos estão no meio de uma epidemia de opioides. A Sociedade Americana de Medicina de Adição estima que, nesse 2016, 2 milhões de americanos abusam e têm dependência de opioides prescritos e 500 mil com adição de heroína. Então, 2 milhões de americanos dependentes de opioides prescritos. Ali está a fonte. Então, o fardo humano é catastrófico, tanto para essas pessoas que sofrem, como para suas famílias. Os profissionais médicos, então, deveríamos estar equipados com ferramentas de comunicação que vão realmente beneficiar os pacientes. Lembrar que, para tratar dor de cabeça e dor, nós temos 4 horas durante 6 anos de curso. Bom, nesta revista, o título, a manchete, chamava Os Traficantes da Dor. E o que eles falam? A crise do opioide é a epidemia mais mortal por drogas dos Estados Unidos. O que começou com forte aumento de sobredoses de medicamentos receitados, já a gente nem liga mais. O que piora mesmo foi esse número aterrador de mortes. O número de mortes em 2015, 33. 2016, 42. Nós vamos ver mais para frente outros dados. A heroína, 15 mil mortes. Quer dizer, vocês veem que opioides receitados sob prescrição mata muito mais que heroína. Eu acho que essa minha aula é trágica, não é? Não queria que fosse assim. Além disso, mais ou menos 80% dos usuários de heroína começaram com opioides sob receita. Mortes por opioides nos Estados Unidos. Aqui, esta figura, eu vou voltar a ela. Mortes por overdose
de opioides de 99 a 2020. Vocês viram que em 2020, 68 mil, em que 2016 era 42 mil, 68 mil. Agora, o que chama a atenção, a linha amarela, vejam, quando está diminuindo do verde, que é a linha não prescrita, a linha amarela, opioides naturais sintéticos, está crescendo muito, isso 2020. Então, uma epidemia em mortes por desespero que acomete a América. É um surto, então, de mortes por desespero. Mortes por desespero, eles definem como suicídio, mortes por abuso de álcool, opioide e outras drogas. Nos últimos 17 anos, nos últimos 11 anos daquela época, quando eu comecei a aula, depois vou dar dados mais novos, aumentou 50%. A esperança de vida por causa disso diminuiu nos Estados Unidos por causa dessas mortes. Então, estou falando, a repercussão é tão grande que está diminuindo a expectativa de vida nos Estados Unidos. Bom, começa lá, respinga aqui, no UOL Notícias e nessa outra revista. A parte triste é que começa nos Estados Unidos, faz pressão na América e também aqui, respingando aqui. Esse é o jornal O Tempo, de outubro, 3 de outubro de 2016, 17. Aqui mostra o consumo de analgésicos à base de ópio dispara no Brasil. Levantamento mostrou que entre 2012 e 2016 aumentou 60%. Nos Estados Unidos, o vício é responsável por 78 mortes por dia. Nesse jornal, O Tempo, 25/9/16, essa periodicista falam que os opioides somente mascaram a dor, mas o importante, os analgésicos narcóticos se tornaram um pesadelo das autoridades de saúde dos Estados Unidos, matando 78% de pessoas por dia, inclusive o cantor Prince, que morreu por overdose de fentanil. Apenas de agosto de 2015 a 2016, 40 milhões de doses foram tomados no Brasil. O faturamento, que era de 17 milhões de reais em 2012, saltou para 40 milhões em 2016, 128%. Bom, ainda estou no panorama. As coisas não são tão simples assim. Na verdade, essas drogas podem causar problemas respiratórios em crianças. A codeína e o tramadol são opiáceos que, além de tratar dor, nós usamos para tosse e, às vezes, para resfriado. Podem ser potencialmente mortais em crianças. Algumas crianças e adultos metabolizam a codeína e o tramadol em sua forma ativa mais rápido que outro. E essas pessoas, os seus níveis podem subir muito, excessivamente. Então, mães lactantes podem transmitir níveis inseguros de opiáceos a seus bebês. Então, nós falamos o contexto, o panorama das coisas que aí estão. Agora, nós vamos falar a reação. O pessoal do Centro de Controle de Doenças estava de cabelo em pé. Reação. Primeiro, por que opioides não pertencem ao controle de dor crônica? Fibromialgia, cefaleias primárias, intestino implicam dor central, cujos tratamentos mais eficazes seriam inibidores de recaptação de serotonina, gabapentinoides e tricíclicos. As diretrizes para o tratamento de dor central, durante décadas, restringem o uso de opioides. As diretrizes ainda são um pouco mais laxos, que eu nem concordo, para artrite e lombalgia, pelo não
porém não na primeira linha. Contudo, o primeiro fármaco nos Estados Unidos para essas condições são opioides, 40%. 40% de pessoas com afecções como fibromialgia, que lá é pior que aqui, mas está respingando aqui, nós vamos ver depois. O Centro de Controle de Moléstias, então, em 2016, editou isso aqui, que depois fica lá na aula gravada, vocês podem acessar, eu tenho, se alguém me pedir, é que eu passei para Word, dá mais de 100 páginas. Então, eu peguei só um resumo que eles colocam nos postos lá nos Estados Unidos. Isso aqui é um resumo daquelas 100 páginas. Quem não deve tomar codeína ou tramadol? Crianças menores de 12 anos, mães, lactantes, crianças menores, jovens menores de 18 anos, crianças entre 12 e 18 anos obesas ou com condições respiratórias. Aqui é de cara essa população mais jovem não usar. O resumo das linhas mestras para prescrever opioides em dor crônica, não estou falando câncer e cirurgia, dor crônica que é onde eu me sinto mais à vontade. Já falamos que eles estão numa epidemia. É interessante que a quantidade de opioides quadriplicou em 20 anos, mas a quantidade de dor não mudou. Não adiantou. Esse foi o grande erro. Quadriplicaram o uso de opioides sem diminuir a dor. E essa epidemia, então, está devastando vidas de americanos, suas famílias e comunidades. Mais de 40 pessoas, isso aí na época editaram. Depois falaram já 78 pessoas. Desde 99, mais de 5 mil mortes por opioides prescritos. 4.300.000 americanos usam opioides usaram no último mês, não prescrito. 250 milhões de receitas em 2013. Isso seria suficiente para cada americano tivesse uma garrafa de comprimidos. Então, esse guideline é para dor crônica, adultos, que não se deve usar. Esse guideline não é para pessoas com câncer, estados paliativos ou no final da vida. Então, foi desenvolvido para melhorar a comunicação entre médicos e pacientes sobre riscos e benefícios de se usar essas drogas. E se espera que proporcione um cuidado melhor e mais eficaz em pessoas com dor crônica e que ajude a reduzir o abuso, a doença, o distúrbio de uso de opioides e suas overdoses. As recomendações. Quando utilizar? Não são primeira linha de tratamento em dor crônica. Deve-se tentar terapia não farmacológica e não opioide. Nós sabemos tudo disso aí. Estabelecer, se nós formos usar, os objetivos de controle de dor. O que nós pretendemos, se nós formos usar? Discutir sempre riscos e benefícios. Aqui, as terapias não farmacológicas são analgésicos comuns, anti-inflamatórios, tratamento clínico, físico, tratamento comportamental e tratamento intervencionais, por exemplo, bloqueios. Isso é um resumo. Quando vocês quiserem, na minha aula, vocês acessando o site, vocês pegam o trabalho inteiro. Bom, mais alguns trabalhos para nos deixar preocupados. Agora já 2017. Está muito claro que os opioides
ajudaram a causar a pior epidemia por fármacos na história americana. Os especialistas estão tentando descobrir quando começa a dependência. O CDC estudou isso e a relação entre o número de dias da primeira prescrição e seu uso a longo prazo. Se encontrou que os pacientes já estão com maior risco de dependência em 4 dias com opioides. Usou 4 dias seguidos, prescrições com mais de 5 dias aumentaram de maneira importante a possibilidade, quer dizer, 5 dias de opioides aumenta muito o risco de continuar seu uso 1 ou 3 anos depois. Então, a possibilidade de dependência já começa, como vocês estão vendo, no 5º dia. Usou o opioide por 5 dias, você já aumenta muito a chance de ficar dependente 1 a 3 anos. A fonte é o CDC. E pior é que eles não são eficazes para tratamento de dor crônica. Nas pessoas que já tomam durante 10 dias, quase 1 em cada 5 ficará tomando 1 ano depois. Eu gostaria que os jovens vissem esses dados. Saem com a receitinha amarela, ou alguns, posso dar metadona, oxicodona, algum deles, inclusive com receituário branco, não precisa nem o amarelo, sem falar de tramadol. Por que os opioides não servem para o tratamento da dor crônica? Primeiro, ainda que o abuso, essas são as considerações do Daniel, ainda que o abuso e o uso indevido de opiáceos é mais frequente nos Estados Unidos, parece que o problema logo vai se estender a outros países. As companhias farmacêuticas estão fazendo o que as companhias de cigarro fizeram há 10 ou 15 anos. Agora que vem suas enormes vendas nos Estados Unidos em perigo, o que eles vão? País em desenvolvimento, como o nosso. Minha vida, nos anos 80, 2000, nós trabalhávamos com uma epidemia do abuso de analgésicos para dor de cabeça. Nesses anos 10, 20, a nossa cruzada é contra o abuso de opioides. Eu não sei se vai funcionar, mas a minha obrigação eu quero fazer, mesmo que seja lutar contra moinhos de vento. Bom, então, na reação, apareceram leis estaduais, mas, sobretudo, essa lei federal que passou pelo Senado em 2016. Tudo isso aí é a principal causa de morte nos Estados Unidos, mais que acidentes automobilísticos. Então, sobredose de opioides mata mais nos Estados Unidos que acidente automobilístico. E vem aumentando de maneira quase que exponencial. E ocorreu, que é interessante, que triplicou, de 91 para em 20 anos, triplicou o número de prescrições. Os americanos sofreram essa pressão e prescreveram, triplicou a prescrição de receitas de opioides. Houve, então, esse projeto de lei, por 94-1, passou no Senado para regulamentar, tentar conter essa epidemia. Com texto, panorama, a reação culminando com essa lei e como as coisas estão se desenvolvendo. A Sociedade Americana de Dor era uma sociedade profissional médica e um capítulo da IASP, a famosa IASP. E essa sociedade era um dos grupos não lucrativos que advogavam o uso de opioide e foi considerado que eles contribuíram para a epidemia nos Estados Unidos. Em junho de 2019, essa sociedade foi forçada a fechar as portas entre alegações que havia um conluio dela com as empresas que produziam opioides. Fechou
a Sociedade Americana de Dor por causa desses escândalos de vendas de opioides. E eles disseram que a razão para a falência era o tanto de despesas legais por causa disso. Depois, estão tentando organizar uma outra sociedade médica. Quer dizer, a principal sociedade que havia de combate à dor foi fechada nos Estados Unidos. Mensagem ouvida, ainda estamos em 2017. A hidrocodona foi a droga mais prescrita desde 2007 até 2013. Em 2014, esse elemento básico da epidemia caiu em segundo lugar. Em 2016, era o quarto, quer dizer, vinha caindo. Vem caindo as prescrições de hidrocodona. Na verdade, quando nós vemos 2020, vocês já viram que parece que nós estamos perdendo a guerra. Esse dado agora é de 2021, opioides continuam sendo as drogas mais mortais, com fentanil dirigindo ou liderando as mortes por overdose nos Estados Unidos, levando a um outro recorde: 107 mil pessoas morrendo em 2021. Aqui é a fonte. Essa fonte é das Nações Unidas. Fonte, sim, bastante segura. Essa última fonte é das Nações Unidas. O que mais? Mas a coisa está apertando para o lado dos médicos. Estão sendo condenados, estão sendo processados. Como falar, a cada 90 minutos uma pessoa morre nos Estados Unidos. Aqui é a fonte. Os Estados Unidos estão no meio de uma epidemia. Mais e mais se tornam dependentes. Mais de 63 mil vidas, para lá. Isso aí nós já falamos. Esse é o contexto. Aqui, médico processado por prescrever opioide e 5 mortes. Esse é um médico, 5 acusações de assassinato em segundo grau e 11 em primeiro grau, que seria 5 doloso no Brasil e 11 culposo. Essa é a data, essa é a fonte. Médicos de 5 estados são acusados de vender opioide ilegalmente, alguns em troca de dinheiro e sexo. Esta é a fonte. Na Califórnia, 2 médicos são acusados de morte de pacientes por prescrição de opioides e erros diagnósticos. As mortes resultaram por prescrições de níveis perigosamente de opioides e narcóticos que causam dependência. Acusado de assassinato em segundo grau, que seria doloso, e de abuso de idosos na sua morte de 5 pacientes. Essa é outra referência. No Brasil, esse ano saiu também no Medscape, Clarinha Glock, publicou no final do ano passado. Indícios de abuso, de prescrição inadequada de narcóticos para o controle de dor geram um temor de que a epidemia dos Estados Unidos esteja chegando ao Brasil. Os dados que ela nos mostra é isso. Em 2018, pesquisadoras da Fiocruz publicaram um artigo no American Journal of Public Health, no qual informa um aumento de 465% da prescrição. Você vê, quintuplicou, e a dor não melhorou. A doutora von Diemen, psiquiatra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segundo esse relato, nos últimos 3 anos houve um aumento de pedidos de consultoria por suspeita de abuso de opioides no hospital. Em 2018, havia uma consulta por semana. Houve um grande aumento. Mariana Junqueira, da Redditor, relata a ocorrência de tentativas de inserir a oxicodona
tentativas, e nessas tentativas, minimizando seus riscos de adição e incentivando o uso em dores moderadas. Aquilo que nós falamos da tal escada lá, possivelmente é relacionado. Vou voltar àquela menina. 2017, 18, 20, 22, o que eu falei com a Secretaria de Saúde, que eu estava achando mais, não tinha muita ciência, mas foram tomadas essas medidas. Colocam um medicamento numa caixinha com chave. E a enfermeira devia assinar junto com o médico. De 20, passou para menos de 15, quer dizer, 80% das prescrições possivelmente eram desnecessárias. Só com essa medida, colocar chave e a enfermeira assinar juntos, diminuiu 80%. O que eu notei, que alguém veio e falou no meu ouvido, é que havia algumas, principalmente meninas. Uma caiu de uma moto, quebrou o quadril, uma fratura de quadril, uma outra alegava uma outra dor crônica na perna. Na verdade, elas ficavam com um catéter. Tinha um catéter contínuo. Antes de ir para a balada, elas passavam, falavam que não aguentavam e tomavam seu tramadol ou outro opiáceo na veia para ir para a balada. Isso estava ocorrendo com unidade básica de saúde. Isso aqui foi coibido, esses pacientes foram identificados, receberam cuidados definidos, e esse ano eu liguei de lá e persiste 4 ou 5, quer dizer, a medida foi efetiva. Caiu 80% as prescrições de tramadol na minha pequena UPA. Eu fiquei feliz. Opioides, encefaleias crônicas. Vocês viram o contexto, então, o título da aula. Opioides, que começou com cefaleia crônica, eu ampliei aí. Cefaleia crônica. Essa é a referência. Esse artigo foi muito interessante. É o uso de opioide para cefaleia de acordo com o centro de atenção. Aqui é um artigo, a maioria, como quem vai procurar por dor de cabeça, são mulheres, 900, quase 1.000 mulheres. O que eles iam? A porcentagem de pessoas que recebem opioides no centro universitário é 12%. Numa unidade de emergência, 40%. E numa unidade de emergência pública, 70%. É a mesma coisa, quer dizer, então, parece que, de acordo com o nível de informação, quanto melhor o nível de informação, muito menos se prescreve de opioides. O que é mais importante? A prevalência, então, de pedidos de opioides sendo alta, continua sendo alta, apesar da crescente evidência que mostra que eles não são efetivos e muitas vezes contraindicados em relação a outros medicamentos. Vocês veem, quanto teoricamente pior o nível de serviço, maior o uso de opioides. Este excelente trabalho, aqui feito por um grande grupo da Sociedade Brasileira de Cefaleia, muita gente boa aí, no Protocolo Nacional nas Unidades de Emergência do Brasil. Observação: não prescrever opioides para o tratamento da enxaqueca. Existem medicações mais eficazes que não têm risco de abuso e dependência. Então, o uso de opioides deve ser desencorajado. Acho que eu falei bem, todos esses professores assinaram. Aqui os americanos são mais complacentes. Eles olha, não deve usar, se causam dependência e tal, mas eles são complacentes. Podem contribuir para a cefaleia de rebote. Na verdade, eu acho que nós temos que ficar com a nossa, que é de 2018, mais recente e mais contundente. Esse trabalho é do encontro que anualmente é quase a meca da dor de cabeça, todo ano nos Estados Unidos. Essa reunião foi em Vancouver, em 2017. O que teve de interessante nessa reunião? Esse pôster, apresentação de um estudo na seção 2, pôster 2, um ensaio randomizado sobre a clorperazina versus hidromorfona, quer dizer, um neuroléptico
um tranquilizante maior, um bloqueador dopaminérgico e anticolinérgico, contra um narcótico em enxaqueca, crise aguda de enxaqueca. De acordo com a publicação prévia à reunião, esse estudo foi suspenso previamente, antecipadamente, porque a diferença foi muito grande em favor da proclorperazina. Ainda que, lamentavelmente, 25% dos americanos ainda prescrevam opioides e hidromorfona para crise de enxaqueca. Então, foi tão gritante. Além de dar todos esses problemas, não são eficazes, como já tem a nossa diretriz. O que Peter Goldsby, que ganhou esses tempos um grande prêmio na Dinamarca por suas descobertas em dor de cabeça, o que ele disse a respeito desse estudo? Esse estudo foi importante por proporcionar uma evidência clara que a hidromorfona é muito menos efetivo para conseguir e manter alívio da cefaleia. Esses achados respaldam as diretrizes da HS que não devem usar opiócios. Os médicos deveriam oferecer, então, aos seus pacientes proclorperazina, EV, metoclopramida ou sumatriptano subcutâneo, mas não prescrever morfina. Então, está claro, para enxaqueca não há lugar para opioides. Há lugar? Não. Então, eu gostaria, assim, eu dei assim com bastante ênfase quando eu comecei a estudar isso, eu venho falando isso, venho batalhando, eu não sei quantas vezes eu dei essa aula, que eu comecei, era para enxaqueca, depois eu vi que o buraco era mais embaixo, era mais complicado. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado mais uma vez, Fernando, por essa excelente oportunidade de falar as coisas que penso. Obrigado, professor. Aula maravilhosa, como sempre, de um assunto extremamente importante que está na ordem do dia. Mas o Pedro vai assumir aí a moderação, Pedro. Professor Carlos, obrigado. Aula excepcional. O senhor abordou muita coisa interessante e reforçou muita coisa que precisa estar em mente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor? Eu falo bastante, eu gostaria de agradecer também, entre outros, o professor Speciale, que nos ouve. É uma honra tê-lo também. O Pedro Moreira levantou a mão. Estou à disposição de vocês, por favor. Você dirige aí, Pedro. Tem muito Pedro aí, pô. Aí a gente fica meio confuso. Mas quem está dirigindo é o Pedro Simões. Eu não sei se eu entro agora. Fica à vontade, professor. Olha só, Bordini, primeiro, não é nenhuma novidade para quem te conhece o brilhantismo da sua aula, mas eu tenho uma dúvida. Apesar de nós, da Sociedade Cefaleia, e acredito até muita gente que trabalha com dor, trabalhar intensamente, insistentemente, da não indicação de opioides em cefaleia e em dores crônicas, eu queria saber qual a locomotiva que está por trás dessas indicações. Aí você já... Primeiro, eu acho que na década de 90, o pessoal da dor sofreu, a minha opinião, sofreu muita pressão para prescrever. Aquela escala de lá me arrepiei, eu acho que eu tinha razão. O que eu vejo... Está entrando eco, professor. Está entrando eco aí. Por que Acho será? que tem gente com o microfone ligado. Obrigado. Melhorou. Então, Pedro, o que eu vejo, esses meninos se formam, como o João José mostrou, eles saem da faculdade sem ter aprendido nada. E saem com um bloquinho de receita amarela. Um deles, eu não sei se é metadona, eu acho que é receituário branco. O cara tem poder na mão. Ele se acha.
Esse é um dos motivos. E ele aprendeu. Bom, não vou falar palavrão. A crise de enxaqueca não vai passar com a dipirona, vai ter que ir para casa, fez o diagnóstico, a família enche o saco dele, ele fica inseguro. Ele sai da dipirona para o tramadol e para a metadona. Essa é uma reação. E ele tem um respaldo da tal escala. Nós temos, Fernando, uma porção de amigos. O Ernesto Bancalari, que é uma das duas grandes autoridades, a mais conceituada no Peru, a ex-presidente da Sociedade Mexicana de Cefaleia, Karina. Então, tem uma porção de gente importante nos vendo hoje, viu, Fernando? Obrigado. Gracias a todos os amigos de Latinoamérica. Karina, meu amigo Ernesto, sempre pensando em las doces generosas de Juanito Caminero. Vamos continuar. Então, isso é o que eu penso, Pedro. Sejam todos bem-vindos, colegas da América Latina. É mais uma honra para a gente. Mais perguntas? Eu Geraldo, tenho. Boa noite, professor. Eu queria fazer uma pergunta também. Está com eco, não sei por quê. Bom, a respeito, Bodini, claro, os médicos, né, a partir da imposição quase da indústria, né, e se prescrever opioide, dizendo que não tem risco nenhum, nada disso, aquela balela toda, que ninguém fica dependente, que isso é conversa mole, e foi sendo, então, pressionado pela indústria. Eu acho que você pôs muito bem. Mas é que outra pressão que o médico sofreu e anda sofrendo é a pressão da sociedade. A sociedade está cada vez mais exigente, a sociedade está cada vez menos resiliente. A sociedade, como uma maneira, quer tudo que aparece, quer comprar tudo, quer ter tudo e não quer ter dor. Então, na realidade, os médicos somos a ignorância de muitos recém-formados que saem com protocolo, que vai lendo o protocolo e fazendo o que está no protocolo, o dia que perdeu o protocolo deixa de ser médico, né? Então, tem essa pressão, não só da indústria, mas a pressão da sociedade. E o médico aí fica acochado, apertado entre essas duas situações. Não desculpo os médicos, mas eu acho que é uma pressão a ser considerada. Zé Geraldo, obrigado. Posso continuar, né, Pedro Simões? A opinião, o Zé Geraldo é muito importante que ele esteja aqui, porque ele é o elo, um dos elos, dos principais elos do pessoal da cefaleia com a dor. E ele também está falando isso. O comecinho da minha aula especial, eu já falei isso. Os médicos têm sido castigados pela sociedade para não sofrer, para não ter dor. Mas tudo, eu não sei se você se lembra, nós trabalhamos juntos do século passado no lançamento de uma triptana. Nos Estados Unidos, aquela triptana, eles foram nos jornais pedindo para as pessoas pedirem para os médicos prescreverem. Possivelmente, com opioides, a indústria fez o mesmo. Pôs na cabeça da população que não pode sentir dor e eles vão fazer pressão. Você se lembra bem disso. A sociedade fazer pressão para os médicos. E aparecem Dom Quixotes como eu, você é muito sensato, e outros que eu tenho certeza que concordam comigo. E além do que você tem razão, você viu que eu não falei, eu já falei muito dos inteligentinhos de internet. Não sei se o Fernando concorda comigo, Fernando. Concordo sim, professor. E eu queria lançar uma outra questão, que é o médico que é vítima pessoal disso. Eu tenho atualmente uma colega médica jovem com enxaqueca que está viciada em morfina. E a gente vê que os anestesistas, principalmente, talvez por ter mais acesso a essas drogas, eles têm uma facilidade maior de se tornar vítima, de se tornar um drogadito. Queria ouvir a sua opinião a respeito, professor. Não, eu concordo com... Eu tenho visto isso, Fernando. Eu peguei uma vez uma freira, internei, era complicado, internei, nada controlava, aí a enfermeira falou, doutor, ela tem uma caixinha que ela se injeta. É uma freira
dependente, isso me chamou atenção, dependente de morfina, um desse aí, ela tinha a caixinha dela com os medicamentos. Especial, e Pedro, todos vocês que mexem com dor de cabeça, nós temos visto isso aí. Ô, Matheus, obrigado. Matheus é um aluno meu em Franca. Aí, ó. Ô, professor, tudo bem? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Professor, eu tenho uma dúvida, assim, eu já assisti algumas aulas do professor Bordini falando de cefaleias primárias, e a aula dele, uma coisa que ele sempre fala é: se vocês não guardaram nada da minha aula, guardem pelo menos isso. Opioide não funciona em cefaleia primária. Ele sempre fala. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta, professor, no sentido do seguinte: a gente estuda que o sumatriptano, por exemplo, ele é uma droga que, quanto mais precoce na crise você utiliza ele, mais eficaz ele vai ter o seu benefício, né? Então, assim que a crise começa, o paciente já usa, que isso vai ser mais eficaz. Num paciente que já chega, por exemplo, numa urgência, emergência, com uma crise intensa, que começou há muito tempo, e ela não cessa com o sumatriptano, por exemplo, qual seria uma opção? A gente associa algum outro medicamento, aumenta a dose? Dia 9 eu vou dar aula para vocês disso aí, tá bom? Fechou. Devendo para você, pode ser assim? Claro. Vamos falar dos opioides hoje. Perfeito. Paulo André, que eu gosto muito dos seus comentários lá no Neuroestudo. Muito obrigado por você nos prestigiar. Eu gosto muito de suas colocações. O Alisson. Professor, a Liga de Neurociências está aqui também. Queria agradecer pelo convite. A aula foi muito boa, viu? Muito obrigada. Obrigado. Bordini, posso pedir um favor para você? Eu acho que essa resposta que você deu para o seu aluno seria muito interessante você dar para todos que estamos assistindo. No lugar do opioide, o que dá? Eu acho que é muito importante essa resposta. Me desculpa eu Primeiro, se você faz isso. um diagnóstico que é um estádio mal enxaquecoso, na prática é muito difícil você internar um paciente assim. Vamos supor que lá na nossa UPA é acolher, fazer o diagnóstico, o que eu faria? Raramente eu uso outra coisa que não dipirona EV. Associado, o especial Sartan é mais de 30 anos, nós temos assim, uma fórmula mágica, que isso aqui são médicos. Se você fizer clorpromazina na veia, eu falo para simplificar a vida de vocês, 1/3 de ampola na veia, com mais de 80%, você primeiro corre um soro em 1 hora para a pressão não cair. Geralmente é jovem. Corre 500 ml de soro fisiológico em meia hora, 40 minutos. Faz 1/3 de ampola de clorpromazina na veia, apesar de não estar escrito na bula, o médico é o médico. Eu conheço, nós usamos há 30 anos, eu nunca tive problema. Com mais de 80% de chance, daí 1 hora ele está praticamente sem dor. E não uso, é difícil, mas o mais importante, se tem esse diagnóstico, depois você manda para casa e orienta a começar a profilaxia, o tratamento de dor crônica ou de estado de mal. Quer complementar, Zé Geraldo, Pedro, Silva Neto? Aqui tem um time bom, hein? É isso aí. Acho que a clorpromazina a gente usa. Pena que nós não podemos mais usar EV, mas estamos usando intramuscular e com resultados demoram um pouco, mas também muito bom. Mais perguntas? Professor, você vê assim, quais os meios, a seu ver, você acha que seria eficaz para fazer essa capacitação dos profissionais, para ter esse entendimento e melhorar as prescrições dos opioides e melhorar o tratamento da cefaleia? É o que nós estamos fazendo, Matheus. Todo mundo gritar. Por exemplo, é quase impossível você ter mais que 2 horas de aula de cefaleia em todo o curso de medicina. Vocês vão ter aquela 1h30 de aula que é até fora do currículo, da grade, da sua medicina baseada em evidência aí da sua escola. Quer dizer,
nós temos que gritar, e nos Estados Unidos é a mesma coisa, em todo lugar nós aprendemos leucoencefalite esclerosante subaguda de Van Bogar, às vezes 4 horas, que a pessoa nunca vai ver. E cefaleia que 30 milhões de brasileiros têm, meia hora, 40 minutos. Quer dizer, isso não vai mudar tão cedo, o que a gente precisa fazer é ir gritando, gritando, e a gente consegue coisas. Eu acho que diminuiu muito o abuso de analgésico em cefaleia em 30 anos. O opioide vai para o mesmo saco. Paulo André. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Carlos? O Paulo André parece que levantou a mão, Pedro. Ele está no mudo, eu acho. Está no mudo, não dá para ouvir. Tem que ligar o microfone. Paulo, ligue o microfone, por favor. O Alisson, rapaz, o Silva Neto não é fácil mesmo. Alisson, você é do Delta do Parnaíba. Obrigado pela participação. E Olá, aí, professor. Paulo, conseguiu? Parabéns pela aula. Diga, Paulo. Pordinho. Oi, Silva. Aqui na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, nós temos o prazer de dizer que nós temos 10 aulas de cefaleia durante o curso. 10 aulas. E outra coisa é que essa realidade de Batatais é a mesma nossa aqui no litoral. Eu acho que se faz mais opioide do que de pirona aqui nas nossas urgências. E a outra coisa que eu queria compartilhar é a nossa experiência também com a clorpromazina. É excelente. A gente consegue dar alta para o paciente que já chegou dizendo que tinha tomado tudo e a dor não passava. Então, muito boa, uma boa terapêutica, um bom arsenal terapêutico é a clorpromazina. Obrigado, Silva Neto. Me escutam agora? Sim, agora sim, Pedro. Paulo André. Desculpa aí, Borges, eu estava com configuração de microfone errada. Meus amigos, eu queria aproveitar o caso que o colega citou, que também me tocou e rememorou outro antigo, que um colega cirurgião plástico viciou a esposa em morfina com cefaleia em sal. E assim, eu sei que não é o tema exatamente, mas os temas se cruzam. Não, fique à vontade, Paulo. Né? Os temas se cruzam, esses links que a gente passa na nossa mente, e esses pacientes têm cefaleia crônica com abuso de analgésico, sabe? Já está caracterizado dessa forma. Que pacote a gente pode oferecer? Doutor Fernando, o que o senhor está propondo para colega dependente de morfina? E o que vocês já fizeram, além de tirar o paciente naturalmente desse meio de abuso, internação, etc. Qual pacote de profilaxia que teria mais chance, se estão me entendendo onde eu quero chegar, de tirar o paciente dessa dependência em curto, médio prazo? Paulo, eu trabalho, a minha clínica eu tenho uma psicóloga, um psiquiatra, um fisioterapeuta, todo mundo voltado para isso. Geralmente eu peço ajuda ao psiquiatra e começo o tratamento, esquecendo a dependência, o meu tratamento para enxaqueca, você fala em salvas. Né? Eu falo assim, não sei por que eu não tenho tanta dificuldade assim de tratar salvas como essas pessoas que precisam pôr implante, essas coisas assim. Com jeito, eu acho que você consegue. E peço auxílio, dependendo da gravidade. Já internei pacientes com problema, já internei pacientes, o psiquiatra me ajudando, que hoje quem faz psiquiatria tem que ser no hospital geral. A minha cidade já está assim, né? Nós não encaminhamos pacientes para fora, é tratado no hospital geral o paciente psiquiátrico, e felizmente eu não tenho casos assim tão graves, né, que se viciaram por causa da cefaleia.
Obrigado, Delta. Professor, eu queria levantar uma questão que não é propriamente ligada à cefaleia, mas ao espectro do uso dos derivados dos opioides. Recentemente foi lançado aqui no Brasil o tapentadol como uma opção que ficaria intermediária entre o tramadol e a morfina. Qual é a sua experiência com o tapentadol e perfil de segurança, sobretudo? Fernando, é verdade, sim, eu não tenho experiência. Não tenho. Quem quiser pode falar. Zé Geraldo, Silva Neto, eu não tenho experiência. Pedro Moreira. A Também resposta é... espero não ter Eu essa não tenho nenhuma experiência. experiência. Não quero ter. Desculpa, Pedro, pode falar. Alguém quer responder Ou se não, alguém tem algum Como outro? chama a droga, Fernando? Tapentadol. Tapentadol, que é o Palexis, que é o tapentadol. Ele foi lançado Tapetadol, recentemente. de tapete? É de tapete, é isso mesmo. E ele foi A mis lançado recentemente. amigos de América Latina tienen experiencia con tapentadol. Karina, Oscar, Ernesto, tapetadol. ¿Tampoco tienes experiencias? Nome comercial é Palexis. Palexis. Isso. Ninguém respondeu, não devem ter também. Ele foi lançado com força pela indústria. Eu acho que eles vão pressionar muito nesse sentido. E nós temos que ser os Dom Quixotes da vida, Fernando. E, inclusive, com um preço barato, relativamente barato. Uma caixa, segundo o representante, custa em torno de R$70. Então, assim, provavelmente vai ser muito usado. O que eu penso disso, Fernando, que isso não vai afetar nós que fazemos predominantemente cefaleia. O Bordini falou, eu acho que ele está claro, certo. O opioide não tem indicação na enxaqueca, né? Não tem indicação, não funciona, tem coisas melhores. Então, acho que não vai funcionar, não vai entrar na nossa especialidade, tá vendo? Na cefaleia propriamente dita. Agora, em outras dores neurológicas, não sei ainda, não sei. Eu espero... Mas é exatamente isso que eu queria saber, professor, porque eles estão passando para a gente, pelo menos eu recebi essa semana a visita, como tendo um perfil de segurança muito bom. Um perfil de segurança aceitável para usar cronicamente. Então, me chamou muita atenção isso. Assim, não será provavelmente propagandeado para cefaleia, mas para as outras dores crônicas é provável que entre na jogada e isso realmente causa uma preocupação. Como eu falei, não tenho experiência, não sei. A preocupação nossa, né, Bordini, quanto a isso, é que muitas enxaquecas crônicas vão aparecer se o tapentadol for usado em outros tipos de dor. É essa consequência que vai ter na nossa especialidade, né? Não sei o que você acha disso. Possivelmente, o que nós temos que fazer é o que estamos fazendo, brigando. Aqui tem gente do país inteiro nos escutando, quer dizer, tem um monte de gente, eu não sei, certamente são centenas de pessoas que vão ver isso no site do Fernando. É o que nós temos que fazer. Professor Bordini, a sua imagem está bem do ladinho da câmera. Agora sim. Agora sim. Agora estou bonitinho. Isso. Estou à disposição de vocês. Se não... Eu só queria deixar um comentário aqui sobre uma passagem da aula do professor Carlos aí, daqueles pacientes que não serão selecionados para... Aliás, os pacientes que
não fazem parte da competência desse estudo são os pacientes em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, sejam eles exclusivos, proporcionais. Tem um perigo também de taxar o opioide de todo mal e acabar negligenciando ele nesse tipo de situação, porque um paciente terminal pode muito bem ter uma cefaleia primária que ele já carregava ao longo da vida, e eu acho que não tem necessidade de poupar armamento. Né? Pedro, desculpa. A minha aula era para cefaleia primária. Falei que esquece os pacientes com câncer paliativo e cirúrgico, mas o paliativo, se é uma cefaleia primária, é bobagem, que esse tipo de droga, os opioides, não agem nas cefaleias primárias. Você tem que tratar a cefaleia primária, pode tratar a dor de outras coisas, mas a cefaleia primária, ele pode estar morrendo, que ele não vai melhorar com opioide. Perfeito, perfeito. Ok? Esse conceito é essencial realmente, porque a gente fica com a impressão, os pacientes, quer dizer, que esses remédios são muito fortes, e como são muito fortes, eles agiriam em qualquer dor, e isso não é verdade. É isso aí o conceito. Pedro, eu acho que podia perguntar aí se alguém tem mais alguma questão, e enfim... Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Posso só falar então, Pedro? Eu gostaria de agradecer mesmo ao Fernando, aos meus amigos da América Latina e a todos vocês que participaram. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar, Fernando, por isso que eu resolvi falar. Tem alguma coisa. Muito obrigado, Fernando. E depois eu já vou me convidar, Fernando, para um outro tópico desse tipo assim, de interesse geral. Grande abraço para vocês. Grande abraço, professor. Sua aula maravilhosa, como sempre, contribui muito e certamente no site vai atingir pessoas de vários estados do Brasil e, como vimos, até do exterior. Muito obrigado, professor especial e professor Pedro Moreira, os colegas do exterior e, enfim, foi uma noite muito produtiva para todos nós. Meus amigos Pedro, Professor, obrigado também. Geraldo, Silva Neto, obrigado, Silva Neto, foi uma honra tê-lo. Um abraço, tchau, tchau. O prazer foi meu. Grande abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.